Salve, salve! Família boleiros e boleiras do Cartola 2021, tudo bem com vocês? Comigo 100%, graças a Deus. O importante é estarmos com saúde, paz e energia, que o resto a gente corre atrás, não é verdade? E aí, como vocês estão? Seus doido maluco por Cartola, é tudo doente, eu também sou, vou fazer tarja preta aí pra nós, a gente é piradinhos aí por Cartola, ô paixão! E aí, meus amigos, passou aí mais uma rodada de número 13, tenho certeza que mínimo de 90% de vocês foram muito bem aí nessa rodada de número 13, pontuaram bem, colocaram aí o Arrasca, o Bruno Henrique, né? Então, o Peixoto, então deu tudo certo, eu tô muito contente, né? Nós também fizemos boas pontuações, mantivemos as nossas médias, nosso time de valorização, me perdoa, com quase 10 cartoletas, então tá tudo super legal, tá? Esse é o vídeo de análise, quem já sabe, é assim que acaba, né, as rodadas, o teu amigo maluco aqui, boleiro, sempre vem trazer um vídeo de análise da rodada que se passou e da próxima rodada. Então, fiquem ligadinhos conosco aqui, que é muito importante esse nosso tipo de vídeo, essa nossa análise ajuda muito eu, você, todos os cartoleiros a enxergar o Cartola de uma outra maneira e que a gente consiga escolher bons jogadores para as próximas rodadas, tá bom? Antes de começar, como sempre peço para vocês, deixa um super like para nós, se você gostar desse vídeo ou de qualquer outro conteúdo nosso. E também, se você está passando por aqui e ainda não nos conhece, eu venho aqui estender meus tapetões para vocês, da cor que você quiser, mas que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. E dá uma força para nós, aqui embaixo na descrição tem um link vermelhinho, clica nele para se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificação para que tu possa ficar sabendo de todos os nossos conteúdos, legal? E vamos lá, sem muita enrolação. Galera, tô mostrando meus times aí pra vocês aí na tela, tá? Nossos times mantiveram a média, tô muito satisfeito. O nosso time também de valorização aí com quase 10 cartoletas, é a nossa média, então eu tô muito feliz. Muitas análises, eu não digo nem dicas, né? Eu digo que muitas das nossas análises aqui deu muito certo. O pessoal, as pessoas do grupo, né? Sempre aí muito contente com nossos estudos. Então, galera, eu tô muito feliz, muito mesmo. Espero que vocês tenham aí feito boas pontuações, tá bom? Então vamos lá. Nós tivemos aí o primeiro confronto entre o Grêmio e América, inclusive nós fechamos aí a nossa zaga, né, com o Grêmio, né, deu muito certo, eu indiquei aí pra vocês dois jogadores bem improvável e deu muito certo os laterais, até porque o que eu expliquei pra vocês é que o Grêmio teria um volume de jogo muito grande, mas uma falta de compensação no ataque e assim prevalecendo, né, as suas forças laterais. O Grêmio jogou com 3-5-2, dando muito mais habilidade, né, e muito mais liberdade pros seus jogadores de ponta e os seus alas, né, então deu bem. Você olhando aí, tá vendo aqui, ó, vou até clicar aqui, ó, esse gráfico verde e azul, né, vou clicar novamente aqui, você vê que o gráfico verde é o Grêmio e o azul é o América, inverteu as cores, né, você vê que foi até que um jogo parelho, né, vou mostrar aqui pra vocês, nas nossas estatísticas, é isso que eu tô falando pra você, né, foram 52% para o Grêmio, 48% de posse de bola aí para o América, né, o América finalizou mais, onde trouxe pra nós, né, as nossas defesas aí pra aquele goleiro espetacular que é o Chapecó, né? Na verdade o América teve muito mais ação praticamente do que o próprio Grêmio, né? Até depois que o Grêmio perdeu ali no início o Diego Souza, né? Perdeu muita aquela força ofensiva. Galera, eu gosto sempre de mostrar esses três campinhos aqui pra vocês nessa rodada anterior, porque vai nos fortalecer pro próximo confronto, tá? Então você vê aí, né, que no primeiro campo, né, o América ficou 29% no ataque, o Grêmio ficou 23%, e esse confronto ele foi muito povoado no meio de campo, onde está mais essa parte alaranjada. E você vê que no campo do Grêmio, foi exatamente nas nossas análises que nós fizemos, exatamente isso, né? O Grêmio hoje tem um volume de futebol muito grande pelo lado direito, né? Você vê que a parte mais verde aí do ataque, falta, né? Falta um pouco de jogadores, um equilíbrio muito grande dentro desse espaço aqui, inclusive quando entra até o Diego Costa, ele joga também mais pelo lado direito, tá? Então assim, na verdade assim, todas as análises que a gente vem fazendo no Grêmio, né, o Grêmio deu um pouco, né, uma certa melhorada, mas ainda não é um time da gente se apostar. Digamos que você colocando o goleiro e um dos laterais já é de bom tamanho, tá? Então, você vê exatamente que o América contra-atacou o Grêmio do lado exatamente aonde o Grêmio é mais fraco e exatamente onde nós passamos a estatística. E o jogo do América é esse mesmo, é povoação ali no meio de campo, trabalhando principalmente pelas laterais, buscando sempre um cruzamento, um lançamento, algo desse tipo. Então, próximas rodadas, né? Vamos ficar de olho, principalmente no Grêmio, jogadores de ala direita principalmente, tá? Até um ponta direita, né?
Goleiro, não tenho nem o que falar, é um excelente goleiro para a próxima rodada e assim vamos permanecer, tá? Não confio no meio de campo e muito menos no ataque do Grêmio, beleza? América, o América vem declinando, né? Nós temos aí o Juninho Valoura, né, um excelente jogador, nós temos o outro Juninho também, então nós temos ali 2, 3 peças que ainda a gente consegue fazer uma aposta, né, dentro do América. Até mesmo o Matheus Cavicchioli, o goleiro, tá? Mas preste muita atenção. Do mesmo jeito que o América é muito forte pelo lado direito, tá? Ele é muito frágil na sua parte defensiva do lado direito. Então apostar no time contra o América do lado esquerdo do ataque é muito importante. Foquem nisso. Vamos falar do próximo confronto, que foi entre o Palmeiras e o Fluminense, tá? Nós tivemos um jogo aí de 1-0, né? Um jogo muito... O Palmeiras, na verdade, teve boas ações, né? Dominou, vou mostrar aqui para vocês aí no gráfico, tá? Dominou a maioria das ações, tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo. O Fluminense deu aquela amassadinha ali no final do segundo tempo, mas que já estava liquidado, digamos assim, né? E foi exatamente aí o que nós falamos, né? Você vê que a estatística, né? A finalização foi parecida, né? O Palmeiras não jogou tanto, mas levou, né, muito perigo, principalmente a gol aí do Fluminense, e conseguiu segurar o resultado, tá? Mostrando aqui no campinho para vocês, tá? No primeiro campo, você vê que o jogo foi muito povoado no meio de campo, justamente pelo quê? Palmeiras é um time que gosta de ficar tocando bola no meio de campo, né? Gosta de trabalhar ali, principalmente quando tá o Danilo, o Scarpa e o Veiga, né? Você vê que onde tá a seta maior do lado direito é onde exatamente passa o Veiga, né? O Veiga faz mais essa compensação desse lado direito aqui e o Scarpa fica ali mais mediano pro lado esquerdo, né? Ele ocupa essas duas funções aqui e sempre vindo aí como um jogador de linha surpresa, tá? Você vê que essa parte mais esverdeada aqui, no ataque do Palmeiras, você vê que o Palmeiras não tem tanta ação com seus atacantes. Tanto que os jogadores que mais pontuam pelo Palmeiras é exatamente os laterais, né, e os meios de campos, tá? Então, próximo confronto, né, também não será um confronto tão fácil. Para mim, nenhum confronto é fácil, digamos assim, tá? Não é nenhuma dica que eu dou, né, até porque é muito na cara, mas é permanecer. Principalmente o Veiga, lembrando para vocês, pontua mais com, né, gols e assistência. O Scarpa deu uma decepcionada, assim como o Veiga, mas o Scarpa é aquele cara que vai cobrar o escanteio, é o cara que vai bater muito bem de fora da área. Mas sim, vale apostar no 2. Se o Danilo jogar, é uma boa opção, assim como o Wesley ou o Breno Lopes pelo lado esquerdo, tá bom? E você vê o Fluminense. O Fluminense é um time sem contenção de ataque. Você vê que na segunda linha ali em diante, próximo já da grande área, é uma linha muito mais esverdeada, né? É exatamente onde estão os atacantes e pontas do Fluminense. O Fluminense não vem tendo tantas criações. É até um time que finaliza até bem, mas é um time que finaliza muito para fora, né? É um time muito que gosta, não tem uma qualidade nos passes, né? Então fica ali no meio de campo buscando alguma opção, tá? Então assim, meio de campo do Fluminense são apostas muito ousadas, mas muito mais pelo lado esquerdo por causa do Egídio, do Gabriel e tal. Mas assim, estou falando para vocês desse confronto que o jogo do Palmeiras vai valer. Lembrando para vocês, até esqueci, eu vou até colocar aqui na tela para vocês, perdoe-me, a empolgação de fazer o vídeo para vocês. Mas colocando aqui na telinha, rodada 14, só no sábado, só no final de semana. E lembrando, como eu estou mostrando para vocês, teremos somente 9 jogos, não valerá esse jogo do Fluminense e Juventude, tá bom? Foi adiado aí por eventos aí, calendário da CBF aí do Fluminense, tá bom? Tá? Mas passando a estatística aqui para vocês. Atlético Mineiro e Bahia, né? Você vê aí, vou mostrar aqui pra vocês, o gráfico verde é o Atlético e o Bahia é o azulzinho. Você vê que o Atlético é aquilo que eu falo pra vocês, né? 15, 20 minutos sempre de cada primeiro tempo, joga bastante, dá aquela apertada. É exatamente o que eu estou falando pra vocês, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Foi um time que trabalhou muito bem ali nos seus 15, 20 minutos, né, de jogo, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, mas depois deu uma relaxada, né? Mesmo assim, teve uma grande vitória e foi muito superior ao Bahia, né? O Bahia, ao contrário dos jogos que nós vimos no início do campeonato, o Bahia hoje joga retrancado, um time que perdeu qualidade de toque de bola no meio de campo. Essa bola muito raramente chega até o meio, o ataque, né? A tua parte mais forte aí, digamos que é o ala direito, o ponta direito, que é o Rossi, e muitas vezes vem trocando de lado, né, jogando do lado esquerdo, né, para ajudar o time, né. O Bahia dá aquele susto, mas nada assim que deu um susto na gente, né. E quem foi de Hulk aí, como nós, nos demos muito bem, né.
as análises que nós fizemos em relação ao jogo, né, ao jogo do Bahia e o Atlético, exatamente deu ali o que nós esperávamos. Inclusive, nós falamos nos nossos grupos que iria, né, ter pênalti nesse confronto do Atlético Mineiro e nosso querido Bahia, tá? Você vê aí que as ações foram isso mesmo, né? O Atlético Mineiro passou muito mais tempo no ataque, né? No campo defensivo do Bahia, e o Bahia ficou muito menos, aí foram 26% a menos. E é aquilo que eu falo pra vocês, o Atlético Mineiro é aquele time que é o time caçador, né? Ele monta a tua armadilha ali na segunda linha do meio de campo ali para ataque, né? Trabalhando 3, 4 jogadores da mesma linha de função de ataque, trazendo um Hulk para buscar essa bola. Muitas vezes o Hulk vem jogando aqui pelo lado direito, né? Então você vê que essa parte mais forte alaranjada é exatamente por onde vem ocorrendo os jogos do Atlético Mineiro, tá? Então assim, próximas apostas dos jogos do Atlético, na nossa rodada de número 14, né? Trabalhar ali, se tiver o Savarino, é uma boa opção, né? O Hulk continuando, né? O Nacho não fez uma grande partida, mas é um excelente jogador. O Zarate, um jogador de surpresa. Então são jogadores que tendem a manter aí uma média e que nós podemos ficar de olho, tá? O único problema é o seguinte, que o Atlético Mineiro, ele é muito fraco na sua parte defensiva do lado direito, tá? Ele sofre um pouquinho apertado ali, principalmente nas bolas aéreas. Então tome cuidado nos times que jogam pelo lado esquerdo contra o Atlético Mineiro, tá bom? E o Bahia é isso que eu falo pra vocês. Você vê que as partes mais alaranjadas é do meio de campo, né? Mais aí muito próximo à área do gol, né? Então é o time que fica ali, toca, passa, inverte, né? Faz a reflexão, volta traz, na verdade, o time adversário pro teu campo de defesa. Então assim, tomem cuidado nas próximas rodadas em questão falando de aposta no time do Bahia, tá bom, galera? Fique de olho, né? Porque assim, nós temos o grande mito aí que é o Gibagol, mas ele não joga sozinho. E ele vem fazendo umas pontuações ruins nos últimos jogos. Então tome cuidado, né? Principalmente você que joga liga de tiro curto, tudo mais, para você não se decepcionar, tá? Fortaleza e Bragantino. Foi um jogo muito aí legal, né? Como eu falei, dois times jogando muito aberto, né? Até quero voltar aqui para você. Opa. Você vê aí que, como eu falei para vocês, jogar contra o Fortaleza em casa é muito difícil, mesmo sendo o Bragantino. E nós demos o resultado de vitória pro Fortaleza, acertamos aí mais um palpite. E quem pegou as nossas dicas aí, principalmente do Robson, do Pikachu, do Ederson, né, dos mitos, se deram muito bem, principalmente o goleiro. Por quê? Porque o Bragantino finalizou e trouxe pontuação pro goleiro. Então foi um jogo muito legal aí, tá? Mostrando aqui no campinho para vocês. Você vê que é aquilo que eu falo, dois times, né, que gostam muito de trocar posse de bola ali no meio de campo, sempre buscando contra-ataque. Tanto que não passaram tanto tempo em nenhum lado do campo, na parte ofensiva, né, ficaram aí abaixo de 28% os dois times. Né? Então por quê? Porque são dois times que buscam muito os contra-ataques. Tá? Você vê que no campo aí do Fortaleza, né, os nossos laranjinha, é mais clarinho, né? E eu, né, coloquei a seta mais comprida do lado direito justamente por causa do Pikachu, né? E você vê aí que é a força, né, do Fortaleza. E você tem sempre ali o Ederson ali, dando os desarmes, buscando, né, a função ali de levar essa bola até os atacantes e os seus pontas, e é o jogo que o Fortaleza trabalha. Sempre ali na triangulação, trabalhando sempre ali com 3, 4 jogadores ofensivos na mesma linha, é onde eles têm um contra-ataque muito rápido. Então, assim, próximo confronto, Fortaleza sempre é uma boa aposta, tá? Principalmente se falando no meio de campo, tá? Bragantino você vê que é mais uma parte alaranjada, né, no meio de campo, principalmente nas suas partes de linhas, né, de profundidade laterais, que é exatamente a força do Bragantino, é onde o Bragantino mais joga, tanto ali pelo Arthur aqui, quanto pelo Elinho, ou quem estiver jogando pela ponta esquerda, são times que gostam de trabalhar muito pelo contra-ataque, pelas laterais. Então, sempre é um time bom da gente ficar de olho, sempre, né, tirando esse confronto, que foi a primeira derrota do Bragantino, qualquer jogador, tá, de linha de frente do Bragantino, ou pelo menos um meia, é bom apostar. E outra, sempre bom ficar de olho no Aderlan, tá? Porque ele pontua muito bem sem scouts. São Paulo, ou melhor, Flamengo e São Paulo. Galera, você viu que foi um jogo ali no início, ali no primeiro tempo, um jogo muito parelho, né? São Paulo teve assim um domínio muito bom de jogo, mesmo jogando com um time misto, mas a gente sabe que o Flamengo é um time mortal, e foi o que aconteceu. São Paulo morreu depois que levou o segundo gol do Flamengo, e aí entregou a paçoca, né? E, como sempre, né? O Flamengo não tem nem o que falar, jogando do meio pra frente é um time absurdamente mortal. Mas, o que eu sempre digo pra vocês, Flamengo é muito forte do meio de campo pro ataque, mas
é um time muito frágil na sua parte defensiva. Aí, no nosso campinho, exatamente mostra o que eu estou falando para vocês. É um time que, se jogar com um time que tem uma marcação alta, é um time que erra muito passe de bola, toma gols bestas, né? Não sabe sair com a bola. Agora, quando chega ali no segundo volante, né? Já para os meios de ligação, trabalhando, procurando sempre um ponta, aí, gente, vocês sabem o que acontece. É Flamengo, né? Então, assim, galera, o Flamengo, se eu não me engano, vai pegar o Corinthians agora na 14ª, mesmo jogando fora de casa. O Corinthians não é um time que tem marcação alta. É um time que melhorou um pouco aí, né, e tal, mas é um time que, principalmente no segundo tempo, morre, né, e o Flamengo parece que acorda muito bem no segundo tempo. Então esse jogo tem cara do Flamengo, de novo, fazer um grande confronto aí. Vamos ficar de olho nos jogadores, tá? E o do São Paulo é isso, você vê que essa parte esverdeada aí do meio de campo, da primeira linha, da segunda linha de ataque pra frente, é quase esverdeado, porque o São Paulo não tem criação, é muito pouco. Você viu que o São Paulo trabalha muito mais pelo lado direito, exatamente, quando joga o Rigoni, né? Nossa, Igor Vinícius, pelo amor de Deus, gente, nunca aposta nesse cara, é muito complicado, né? O São Paulo ainda com desfalques é um time complicado de se apostar, mas está demonstrando que pode ter uma melhora. Então, há alguns jogadores do São Paulo que dá para se fazer uma aposta, então vamos ficar ligado aí, tá? Acertamos aí, né? Digamos uma aposta, né? Atlético Goianiense venceu o Santos, né? Mas que foi um jogo feio, galera. O Santos dominou, como vocês estão vendo aí no gráfico verde, dominou o jogo inteiro. O Atlético Goianiense não teve. O Santos finalizou quase 30 vezes a gol. O problema do Santos é exatamente o quê? Tá aqui, ó. O Santos ficou 51% no ataque, tá? Você vê no campo geral. Você vê que no campo do próprio Santos, você vê, né, trabalhando ali do lado direito com o Marinho, né, onde agora está passando bastante ali o Carlos Sanches também, né, trabalhou muito o ataque, né, chutou, finalizou muito, foram quase 30 finalizações, mas o problema do Santos é exatamente isso. Aonde você está vendo essa parte menos alaranjada do meio de campo e do lado esquerdo é a falha do Santos. Isso aí chama-se Avenida Santos Brasil, né? Todo mundo passa por ela. É um corredor imenso, uma avenida larga, né? O Diniz, ele gosta muito ali de ficar no meio campo procurando um ataque, tal, mas esquece de ter um jogador de contenção ali, de primeira linha, e isso fragiliza muito a parte defensiva do Santos, né? Logicamente, o Santos perdeu pelo um pênalti causado, né? Eu não sei se foi infantil ou não, se era para ter feito, né? Ou era tudo ou nada do João Paulo. De qualquer maneira, levou gol, tá? Mas seria um jogo de 0-0, né? Mas o Atlético Goianiense não teve ação nenhuma. Então, assim, apostar no Santos é sempre bom. Tome cuidado em apostar no Marinho, todo mundo falando de Marinho. Gente, o Santos hoje não joga mais pro Marinho, pelo Marinho. O jogo do Diniz é outro tipo de jogo, né? Você tem aí hoje o Carlos Chances, você tem aí o Caio Jorjão, você tem aí, né, o Marcos Guilherme, que vem fazendo boas partidas, tanto que você pode ver nos últimos jogos do Santos, o Marinho, ele não só fica no lado direito, como ele vai buscar o jogo pelos outros lados também, tá? Então, assim, dependendo do confronto, o Santos é bom até para apostar contra o Santos. Por quê? Porque o Santos vai finalizar bastante, né? É isso que eu falo pra vocês, o Santos vem finalizando muito, mas a gol é quase poucos, né? Muito finalização pra fora, chute feio, chuveirinho. Então vamos ficar de olho. 2, 3 jogadores no máximo pra se fazer uma aposta, e tome cuidado com a parte defensiva do Santos. É muito frágil, tá? O Atlético Goianiense, inclusive, fechou alguns 2 contratos essa semana aí, vai dar uma reforçada. Gente, eu particularmente, eu gosto do futebol do Atlético Goianiense, mas parece que deu uma amortizada aí, morreu um pouquinho, né? É um time até que joga bem, tem contra-ataque rápido, só que é um time, você vê que na parte ofensiva aí é muito esverdeada, por quê? É um time que não consegue finalizar, não consegue chegar naquele segundo, terceiro, último passe para gol, né? Joga muito bem, principalmente pelas pontas, tanto direita quanto esquerda, você vê a seta maior ao lado direito, tá? É um time que trabalha muito bem aquela triangulagem, aquela inversão de bola. É um time que consegue ter um recuo ao mesmo tempo que está ali no contra-ataque. É um time que volta muito rápido para sua linha defensiva. Então, assim, ainda permaneço que é um time que ainda tem alguns jogadores que dá para se fazer apostas, tá? Nada aí de absurdo, né? Mas realmente foi um confronto muito feio. Mas tanto do Santos quanto do Atlético Goianiense tem bons jogadores aí pra gente apostar, tá bom? Vamos falar aí. Opa, voltando aqui. Me perdoe, meus queridos. Acertamos mais um resultado. E quem estudou junto com a gente, principalmente quem está no nosso grupo de assessoria, nós falamos os pontos fracos do Inter e por onde sairiam os gols, e foi exatamente onde o ocorrido. Acertamos aí, conseguimos ajudar muito, né? Principalmente falando do Vitinho e Terans, que nós falamos, né, o provável gol que sairia por eles.
tá? E mais uma vez o Inter perdendo, né? Você vê aí no nosso campo de estatística, você vê que o Atlético Paranaense teve mais ação, principalmente aí no primeiro tempo, tá? O Inter no segundo tempo tomou um pouco mais de atitude, mais no início, depois decaiu um pouquinho, depois foi, chutou e tal, fez um gol, né, de pênalti aí com o Edenilson, mas não foi um time que trouxe aquele medo, aquele susto, né? O Inter, infelizmente, é um time que a gente gosta, mas que não é aquele Inter que nós tínhamos no ano passado. Você vê aí no nosso primeiro campo exatamente isso, né? O Atlético, os dois times praticamente tiveram a mesma porcentagem no ataque, até porque é isso que eu falo pra vocês, o Atlético Paranaense não é um time de contra-ataque, é um time que gosta de ficar ali na sua parte defensiva e no meio de campo, né? Faz uns lançamentos de bola, procurando sempre suas pontas, principalmente o seu meia de ligação, e é por onde saem os gols, tá? Mas é um time que gosta muito ali de ficar muito mais no meio de campo para trás, tá? E mesmo assim, teve uma evolução muito boa, né? Tomem cuidado sempre com os laterais do Atlético Paranaense, por quê? Porque se eu não me engano, são os laterais com menos porcentagem de pontuação em desarme. Eles não são bons para desarmes, eles são bons para assistências e também gol. Não confio muito, até confio muito mais nos 2 ou 3 zagueiros do Atlético Paranaense do que propriamente nos laterais. Os laterais sempre é uma boa aposta você ousar em colocá-los na questão da assistência e gols, porque eles trabalham ali principalmente como ala, então o time fica muito ofensivo. Já o Inter você vê que é um time que joga muito recuado, até é um time que finaliza bastante, mas finaliza muito para fora, é um time que não arrisca, é um time que erra muito passe de bola, principalmente na tua parte defensiva, né? Exige uma carência ali enorme, né, nos seus zagueiros e laterais. Tá? Inclusive é a defesa, eu digo a linha de 4, que mais faltas tem no campeonato e com mais cartões, tá? Em médias baixíssimas. Então fique de olho na próxima tua aposta, principalmente na parte defensiva do Internacional, tá? Sempre trabalhando pelo lado esquerdo, caso, logicamente, jogue o Patrick, que é o motorzinho do time, né? Ele tá contundido, não sei se vai ter a volta, mas o Inter tem muito mais força pelo lado esquerdo do que propriamente pelo lado direito, é onde joga mais. Aí no meio do campo ali, o Edenilson tentando fazer a função do armador ali, tentando levar a bola, né? Mas os atacantes infelizmente não vem fazendo nada. Então, tome cuidado. Aquela aposta talvez no goleiro do Inter, por causa de Dedê, tá bom? Vamos aí, Sport Ceará. Cara, aí eu vou te falar que eu nem achei tanto um jogo tão feio, né? Foi um jogo encruado e como eu falei pra vocês, inclusive eu disse pra vocês, vai ser um jogo muito difícil, tá? Vai ser um jogo muito difícil, um jogo onde jogar na casa do Sport, geralmente ou o time perde ou sai com empate. Não tem outra, é muito difícil. Exatamente isso. E o Ceará é um dos times que mais empataram no Campeonato Brasileiro. E foi o que aconteceu. Em cima das nossas análises, bateu aí o que nós falamos, né? Um empate, mas pelo menos nós indicamos o Lima e o Lima fez uma boa pontuação, então fiquei até satisfeito, tá? Mas é isso que eu falo pra vocês, tá? O Sport, gente, eu não vejo melhorias nenhuma. Eu vejo o seguinte, assim que você for fazer uma aposta no time do Sport, tentar trabalhar os laterais, principalmente o lateral direito do Sport, que é mais ofensivo e é um lateral que tem cruzado muita bola para dentro da área e batido faltas, tá? Então, essa aposta. E no goleiro Maílson aí, por causa das DD, tá? E o Ceará, a gente vê que é aquele time que trabalha muito forte no meio de campo, né? Principalmente quando tem o Jorginho e o Lima. O Lima sempre fazendo aquela função, né, de jogador surpresa. O Jorginho é o cara das... Pode colocar aí 65% de passe de bola ali no meio de campo, vai sair do pé dele. Então, assim, vale fazer sempre essa aposta nesses meios de campos, né? Você vê que essa parte mais esverdeada do ataque do Ceará é muito vaga, principalmente do lado esquerdo e no meio de campo, tá? Sempre trabalhando com jogadores de armação, esses dois jogadores, né? E até o lateral direito do Ceará, é sempre uma boa aposta para as próximas rodadas, beleza? Juventude e Chapecoense jogaram agora há pouco, né? Jogo feio, mas acertamos mais um resultado, cravamos o gol do nosso querido Matheus Peixoto, quem meteu aí a braçadeira de capitão se deu muito bem, né? E, por incrível que pareça, a Chapecoense teve muito mais volume de bola do que o próprio Juventude. O Juventude, depois que fez o gol, parou no tempo, né? Então, foi uma vez ou outra, né, buscar jogo, mas é o que eu falo pra vocês, a Chapecoense é um time... Gosto muito do time da Chapecoense, mas é um time muito ruim de se apostar. O ruim da Chapecoense, sabe o que é? É que ela nos tira o SG sempre, né? Você vê aí nos nossos campinhos de estatísticas, justamente isso, praticamente uma porcentagem por igual nos ataques, um jogo muito ali truncado no meio de campo, né? O Juventude trabalhando pelo lado esquerdo, assim como nós indicamos, e sempre que você apostar no time do Juventude do lado esquerdo, você vai se dar bem, né? E a Chapecoense sempre trabalhando muito mais ali pelo meio de campo. E lembrando para vocês, né?
trabalhar com laterais, principalmente do lado esquerdo, né, do ataque do time oposto contra a Chapecoense é sempre uma boa. É onde a Chapecoense sofre gols e assistências e cruzamentos. Então, o time que vocês apostarem contra a Chapecoense, apostem em jogadores que vão jogar pelo lado esquerdo. Vale sim a aposta do lado direito, porque a Chapecoense também sente uma grande dificuldade na sua parte defensiva do lado esquerdo. É válido, tá bom? Fiquem de olho aí. Último confronto, Cuiabá e Corinthians, né? Jogo horrível, né? Cuiabá muito fraco. Cuiabá, no primeiro tempo, os dois times errando ali, até os 25 primeiros minutos do primeiro tempo, os times com muito erro de bola, né? O jogo muito truncado no meio de campo, né? Passes longos, né? Às vezes tinha um contra-ataque, mas muito pouquíssimo. Você viu que o Corinthians no segundo tempo morreu, quase não finalizou praticamente. Aí foi onde o Cuiabá tentou fazer alguma coisa, mas a gente viu que o Cuiabá não tinha forças para contra-atacar o Corinthians, né? Se fosse outro time, tinha aí arrancado o empate, até mesmo a vitória contra o Corinthians. E principalmente depois que tirou o Mosquito, o Corinthians morreu. E foi tirar um cara hiper importante, né? Teve uma surpresa de um menino, né, novo aí, o Adson, né? O Adson, perdão. Teve assistência, teve gol, mas que ninguém imaginaria, tá? É exatamente o que eu falo pra vocês. O jogo foi muito equilibrado, né? Vamos olhar aqui no nosso campinho. Você vê aí que o Cuiabá, esses 30%, né, de ataque, foi porque o Cuiabá, ali nos seus 30 minutos do segundo tempo pra frente, né, tentou apertar muito mais. E foi onde o Corinthians começou a errar e, na verdade, o Silvinho retrancou o time. Trouxe o time de volta, né, para sua parte defensiva. Só que o Cuiabá não teve qualidade de finalizar. Muitos passes errados, muito chuveirinho, muita finalização para fora, sem cautela, né? Eu gosto muito do time do Cuiabá, vinha de 4 jogos consecutivos sem perder, mas infelizmente foi isso. Mas é um time que ainda vale-se muito a pena apostar no PP, é o cara de ligação do meio de campo. Apostar do lado esquerdo do Cuiabá é sempre uma boa opção, tá? E já no Corinthians é aquilo, galera. Para mim, a indicação sempre valiosa ou é o Mosquito, né? Pelo lado direito, né? Ou na zaga, pensando aí um SG, algo nesse porte. Por quê? Porque o Corinthians, né? Inclusive é um dos times menos vazado, tá? A média até de melhor jogo do Corinthians é fora de casa, tá? Então, assim, vale a pena, tá? Você vê que os laterais do Corinthians não estão mais ofensivos, eles estão trabalhando muito recuado, muito mal passado do meio de campo, né? Então, assim, tomem cuidado quando for apostar em esses jogadores do Corinthians aí, tá bom? Então é isso aí, galera. Vamos rapidinho, então, falar dos próximos confrontos, como eu falei pra vocês, Fluminense e Juventude cancelado. Grande jogo aí entre São Paulo e Palmeiras, né? Palmeiras vindo de mais de 5 jogos consecutivos sem perder, né? Pegando São Paulo, um jogo aí bem complicado, né? Inclusive aí vão se enfrentar também na Libertadores, né? Pelo momento, pela análise, né? O Palmeiras é muito favorito, principalmente lembrando pra vocês o quê, tá? O Palmeiras gosta muito de dar o primeiro, segundo passe e trabalhar pelas laterais, né? E é o seguinte, o São Paulo, aí que tá a situação. O São Paulo tende muito a ceder certas pontuações, levar assistências e gols de meio-campistas, até de fora da área. E a gente sabe que o Palmeiras tem 2 excelentes jogadores no meio de campo, tá? Então, eu não digo que o Palmeiras tem um favoritismo enorme pelo São Paulo, porque são 2 camisas grandes, né? Como a gente viu, o São Paulo estava vencendo o Flamengo, decaiu, então depende de qual time o São Paulo irá colocar em campo, tá? Então, assim, não vejo um favoritismo muito grande, mas, né, pelo ocorrido, pra mim o Palmeiras possa vencer esse jogo aí de 2-0, até mesmo de 2-1, tá? Tem bons jogadores pra gente apostar do Palmeiras, principalmente, tá, do lado do meio de campo. E outra, o goleiro pra essa rodada do Palmeiras é uma boa, porque o time do São Paulo não faz gol, mas finaliza bastante. Inter e Cuiabá. Jogo pra mim muito feio, o Inter jogando mal, acabamos de estudar. O Cuiabá, mesma coisa, né? Inter entre 5 jogos só teve uma vitória, foram 2 derrotas e 2 empates, tá? O Cuiabá vinha de 4 jogos consecutivos sem perder, inclusive 2 seguidas vitórias, aí perdeu agora pro Corinthians, tá? Eu não vejo um jogo de grandes forças, tá? Mas caso você queira fazer uma aposta, até um jogo que eu posso dizer pra você que vale fazer uma aposta no time do Inter, tá? Não digo no zagueiro, mas os laterais pode ser uma boa. Acho que esse é um confronto que pode haver pênalti, então o Edenilson seria uma boa, e uma aposta até mesmo no Galhardo, algo desse tipo, é bem válido, tá bom? Pra mim o Inter vence esse jogo por 1-0. Vamos falar entre Bragantino e Grêmio, tá? Jogo complicado. Também não acho fácil, por mais que o Grêmio venha em má fase, mas o Grêmio vinha de 3 jogos sem perder, né? E tá sem perder, são 2 empates e 1 vitória, melhorou bastante. É um jogo, é o seguinte, galera, um jogo aberto. Por quê?
O Grêmio é um time que tá jogando nessa nova formação de 3-5-2, né? Então tá jogando muito pra frente. Isso é bom pros contra-ataques do Bragantino, que é mortal, né? Então vale fazer apostas dos jogadores de linha de frente do Bragantino e do Grêmio, tá? Eu ainda digo que vale fazer uma aposta no Chapecó, mesmo sofrendo gol. Por quê? Porque o Bragantino é um dos times que mais finalizam. E quando o Grêmio recebe time que finaliza bastante, o Chapecó tende a fazer boas pontuações, mesmo sofrendo gols, tá? E até mesmo posta nos laterais é muito válido do Grêmio, tá? Pra mim, o Bragantino vence esse confronto aí de 2-0, tá bom? Corinthians e Flamengo. Galera, é o seguinte, como eu acabei de fazer uma análise bem próxima aí do nosso Corinthians, contra o nosso querido Flamengo, o que eu falo pra vocês é o seguinte, Corinthians jogando em casa tem uma média de aproveitamento de menos de 28%. Joga melhor quando joga fora de casa. E o Flamengo a gente sabe que é mortal. O Flamengo geralmente no primeiro tempo parece que é aquele time de lutador de MMA, né? Estuda ali no primeiro round, quando chega no segundo round vai lá e taca, né? Então é o que vai acontecer. E é o seguinte, como o Corinthians não é um time que tem marcação alta, isso é bom pro Flamengo. Então possa ser que o Flamengo saia com esse jeito desse confronto. São dois grandes times, as maiores torcidas, né, camisas pesadas. Mas pelo momento, pelo confronto, o Flamengo é favorito. Então assim, casas de apostas vão dar lance pro Flamengo. Então é muito válido qualquer jogador que você colocar do Flamengo. Principalmente trabalhando do lado esquerdo do Flamengo, tá? E também, tá, do lado direito. Porque se vier o Mateuzinho, ele é bastante ofensivo e o Corinthians sofre muito na sua parte defensiva do lado esquerdo, tá? E a gente sabe que o Flamengo finaliza bastante, então tem muitos bons jogadores para se apostar nesse jogo. Para mim, o Flamengo vence esse jogo de 2-0. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Confronto difícil, galera. Difícil. Mas assim, gosto muito do time do Atlético Paranaense. Não vejo o Atlético Mineiro tendo assim uma vantagem muito superior, tá? Vem jogando bem, mas né, a gente até, dependendo dos jogadores que a gente aposta, a gente fica meio que decepcionado. E o Atlético Paranaense é um time que eu gosto muito de ver jogar, um time que sempre tá fazendo bem. Só que nos últimos confrontos do Furacão, jogando fora de casa, não se deu muito bem. Então, por esse motivo, acho sim que o Atlético Mineiro é uma boa. É até um jogo, galera, vou dizer audaciosamente aqui pra vocês, que é um jogo que dá pra se apostar, principalmente nos meios de campo do Atlético Paranaense e do Mineiro ao mesmo tempo. Porque são jogadores que não dependem, né, de scouts. Então, vale fazer essa aposta. Mas para mim, né, vale fazer uma aposta aí no time do Atlético Mineiro. Lembrando aquilo que eu falei para vocês. Laterais do Atlético Paranaense são mais ofensivos. Então, eles não são bons para marcação nem para desarme. Então, isso vai habilitar muito aí jogadores do Atlético Mineiro, tá bom? Para mim, o Atlético vence esse confronto de 2-1. Agora sim, falando da Chape e Santos. Estatisticamente falando que nós estamos vendo, o Santos seria favorito. Lembrando que não teremos o Marinho levou o terceiro amarelo e está suspenso. Então como que vai reagir o Santos? Né? A Chape vai fazer o jogo dela, retrancar. E o Santos vai fazer o jogo dele, chutar, finalizar, ficar ali 50% com posse de bola no ataque. No último jogo, o Santos teve 72% de posse de bola contra o Atlético Goianiense. É muita coisa. E é o que vai acontecer contra o jogo da Chapecoense. Então assim, uma hora vai sair gol. Então acho sim que para esse confronto é válido apostar em jogadores do nosso querido Santos, principalmente ali do lado do Marcos Felipe, tá? E do Caio Jorge, porque é exatamente onde é um lado muito aberto, muito depressivo do lado da Chapecoense. E é por ali que vai sair um dos gols do Santos. Para mim, eu acho que não vai ser um jogo talvez de tantos gols, vai me surpreender, tá? Pelo modo que a Chapecoense joga. Então, para mim, é um jogo de 1-0, então até acho que o Santos possa manter SG, quem vai jogar Liga de Tiro Curto, então apostando no goleiro, nos laterais e nos zagueiros é uma boa. Eu só não aposto no meio de campo, porque eu não gosto do meio de campo do Santos, não vejo o futuro. Mas linha de frente para frente do ataque é muito válido, tá? Falando aí de Bahia Sport, um jogo também muito complicado, acho que esse confronto o Bahia vai se recuperar, mesmo jogando retrancado, perdeu vários bons jogadores, mas, assim, não será um jogo fácil, porque o Sport, assim, por mais que é um time ruim, né, é um time que tenta buscar algo sempre, tá? Principalmente empate. Então acho que não vai ser um jogo, assim, muito fácil pro Bahia, não. Mas eu acho que nesse jogo já dá pra gente colocar em Nino Paraíba, principalmente, e também o nosso querido Gibagol, tá? Acho que o nosso querido Bahia vence esse confronto de 1-0. Ceará e Fortaleza. Ai, que clássico, hein? Galera, é clássico. Os maiores aí do Nordeste, né? Forte demais. Aí cresce demais aí, né? Só que, se for pensar pelo momento, Fortaleza é favorito.
Até porque é o seguinte, o Ceará não joga retrancado. O Ceará gosta de jogo. É aquele time que eu sempre explico pra vocês. Joga do meio pra frente, trabalhando os seus 2 linhas de meio de campo, principalmente o seu segundo volante, né? Fazendo uma armação, né? Trazendo o Lima ali de contenção, né? Um homem surpresa. Então, assim, é um jogo bom pra desarme, pra ambos os lados. Mas pra mim o Fortaleza vai vencer esse jogo aí de 1-0. Tá? Por quê? Porque o Ceará vai vir pra cima, vai se abrir, é onde o Fortaleza é muito forte, é no contra-ataque, tá? Então, há jogadores bons para essa rodada, principalmente do lado do Fortaleza, beleza? Para mim o Fortaleza vence esse confronto de 1-0. Último confronto, Atlético Goianiense e América Mineiro. Bem difícil, galera, bem difícil. O que falar? Eu vou fazer uma aposta, Jogo aí para mim difícil, de 0-0, tá? 1-1. Mas assim, tem bons jogadores de ambos os lados. Você tem o Valora de um lado, o Natanael do outro, né? O Atlético Goianiense caiu um pouco, a América também, mas pelo que vem apresentando pra mim, eu acho que o Atlético Goianiense jogando em casa pode vencer esse confronto sim, tá? Lógico, não me surpreenderia se o América, né, dá um pequeno susto aí na gente, mas eu acho que até um confronto da gente apostar nos jogadores laterais e meio pra frente, tá? Eu não confio muito na zaga desses dois times aí. Talvez uma boa aposta, né, nos dois goleiros. É bom porque são dois times que vão finalizar bastante, então vai ter bastante DD desse confronto aí, tá bom? É isso aí, galera. Mais uma análise para vocês, feita com muito amor e carinho. Espero ajudar vocês. Teremos uma semana longa aí, então vamos vir aí com o time de vídeo de tiro curto, time principal, outras análises, né, de confronto, tudo que vocês querem, inclusive a nossa live. Mas já começando aí com o pé direito, dando uma bela análise aí para vocês. Espero que vocês estudem, né? É muito importante. Então, estamos juntos. Uma linda, ótima semana a todos. Que fiquem com Deus, se cuidem e vamos nos falando. Aquele abraço do seu amigo boleiro e fui!